Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Globo divulgou uma pesquisa que saiu neste domingo. Diz que a maioria dos brasileiros aí quer uma terceira via contra a polarização Lula e Bolsonaro e coloca na capa as fotos de Ciro Gomes e Simone Tebet. Eu vou trazer aqui os dados da pesquisa. Eu vou explicar as dificuldades de se romper uma polarização e tratar dos possíveis nomes para 2026, claro, que Ciro e Simone estão colocados aí entre eles. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda. A gente está quase alcançando 140 mil inscritos e você pode ser muito importante se inscrevendo, ativando o sininho. Se já está inscrito, compartilhe, espalhe, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, deixa o dislike, tudo isso faz parte. Pessoal, então é o seguinte, segundo o levantamento feito pela IPEC, com 2.000 pessoas e divulgado nesse dia 19, 39% dos entrevistados concordam totalmente, com essa coisa de que a gente tem que ter uma terceira via, algo fora da polarização. 18% concordam, mas em parte, o que totaliza então 57% das pessoas que querem mudança, querem romper essa polarização, mas lembrando aqui, quase 40% concordam totalmente, estão cansadas da polarização. Do outro lado, 18% discordam totalmente, querem manter a polarização que ficou até o fim das eleições de 2022. 9% discordam em partes, então nós temos aqui 27% discordando, 5% nem concordam nem discordam, tanto faz para isso aqui, E outros 11% não souberam ou não responderam. Vejamos então, você tem 27% que discordam que a polarização tem que ser superada, um número bem menor do que os 57%, que acham que o Brasil tem que ter novas lideranças, que não seja nem Lula e Bolsonaro. Bom, a terceira via, um nome que eu não gosto, alternativa, vem aí? Essa é a dúvida, Existiu uma expectativa para 2022 e ela não emplacou. Mas esse percentual revelado pela pesquisa aqui agora é muito alto? É sim. Seria capaz de eleger um nome fora da polarização? Esse percentual sim, mas não é algo tão simples quanto parece. Não basta alguém se candidatar e achar que esse 57% vai migrar rapidamente para um outro nome. Não é algo assim. Por quê? Porque quem está na polarização vai fazer de tudo para se manter nela e, em alguma medida, acabam que não se esforçam muito para que o outro saia. Então, além de você querer ficar, existe meio que uma dependência do outro nome. Vejamos aqui o caso de Bolsonaro. Teve muitos pedidos de impeachment que o Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, sentou em cima, não avançou com nenhum. O Arthur Lira também não. Mas a gente sabe que processo de impeachment você tem que pressionar, as lideranças têm que se unir em torno dele, você tem que ir, enfim, para o debate, para a opinião pública, tentar convencê-la de que o impeachment é importante. Como a gente estava na pandemia, ficava difícil ter grandes mobilizações, mas elas, algumas manifestações existiram. E aí eu chamo a atenção para quê? O Lula não assinou nenhum pedido de impeachment. E teve um dado momento ali em 2020, logo depois que começa a pandemia, até o final, a popularidade de Bolsonaro estava muito baixa. Então ali era um momento realmente em que tinha que ter tido uma pressão de todas as lideranças políticas. E o Lula não assinou pedido de impeachment, não convocou para protesto, enfim, depois aí que já estava até liberado, enfim, teve manifestações convocadas pela direita, pela esquerda, mas Lula se ausentou de todas elas. Bolsonaro cometeu muitos crimes, então não seria o impeachment para fragilizar a democracia, porque crimes nós tínhamos de sobra. E o Lula, além de não participar e não assinar, ainda dava falas, não, a polarização faz bem, sempre teve polarização, não dava tempo para o impeachment de Bolsonaro, estava preocupado com a fraqueza de Bolsonaro, tem matérias sobre isso aí. E isso aí há 2 anos das eleições, então tempo tinha de sobra. Agora o Lula pode ser muita coisa, bobo ele não é. Ele sabia que o anti-bolsonarismo, e as pesquisas mostravam isso, era a principal força das eleições e ele, Lula, com seus 25% a 30% aí de fiéis, algo histórico, o PT sempre teve entre 25% e 30% dos votos, era o suficiente para quê? Para ele arrancar bem nas pesquisas, como arrancou assim que voltou e teve os seus direitos políticos devolvidos, e os outros 20, 25 que faltariam para ele se eleger presidente novamente, viriam não por simpatia a ele, mas por rejeição a Bolsonaro, como de fato ocorreu. Você conversava com as pessoas, muitas diziam, olha, tem muita rejeição ao PT, sei que o PT errou muito no passado e tal, mas como ele é o principal candidato para vencer o Bolsonaro, eu vou com o Lula meio que a contragosto, porque do outro lado é alguém que eu rejeito muito, que era Bolsonaro. Isso deu certo para ele. Já do outro lado, Bolsonaro é acusado por muitos da direita, se você assistiu Nando Moura, por exemplo, vai falar isso.
né, de que o Bolsonaro não agiu, né, para impedir que o Lula saísse da cadeia, ou, já que o Lula saiu, que tivesse manifestações, mobilizações convocadas, não pelo presidente, mas a gente sabe que o Bolsonaro poderia dar uma ordem ali, né, para aqueles que estão aí na imprensa, nos canais, convocassem mobilizações contra a soltura de Lula ou, enfim, para pressionar o STF naquela decisão que inclusive começa lá atrás com o voto do Cássio Nunes, indicado por Bolsonaro, que tornou o Moro suspeito e a partir daí que os processos foram anulados, enfim, aí o Lula passou a ter, né, seguidas vitórias na justiça, anos depois aí dele ter sofrido várias derrotas. Então, por que o Bolsonaro não se articulou, como muitos da direita acham que ele deveria ter se articulado? Porque o Bolsonaro sabia que perderia para qualquer um, e aí ele achava o quê? Que o Lula, solto, disputando, traria de volta o antipetismo para a discussão, e que o Bolsonaro iria explorar isso como de fato explorou. E aí ele pensou que a chance dele se reeleger com o Lula seria maior do que sem o Lula, e quase deu certo, porque o antipetismo cresceu, Bolsonaro chegou a ter 22% nas pesquisas da Datafolha em dezembro de 2021, eu lembro disso, eu falei aqui no canal, né? Aos poucos ele foi melhorando os seus índices, por quê? Né? Teve medidas populistas, eleitoreiras? Teve muitas, mas o que aconteceu? Na medida que as eleições foram se aproximando, o pessoal viu, opa, um fulano desistiu, o Dória desistiu, o Moro desistiu, vários nomes, né, do campo aí do bolsonarismo arrependido, não tão arrependido assim, foram desistindo. E aí essa turma viu no Bolsonaro a melhor chance de impedir a volta do Lula e acabou que muita gente votou nele sem muita empolgação, porque do outro lado estava o Lula, o antipetismo. E quase deu certo para o Bolsonaro, porque Lula venceu com a margem muito apertada. E tem um outro elemento, né, importante, muito explorado pelos dois. Não só no Brasil, que eu estou falando aqui, não é um fenômeno só aqui, né, em vários outros países, que é a questão de explorar o medo nas pessoas. Lula na campanha se apresentava como o salvador da democracia. Sem ele na presidência, né, diziam que aí a democracia acaba, né, que só o Lula poderia livrar o Brasil do fascismo de Bolsonaro. E aí as pessoas com medo. E do outro lado você tinha Bolsonaro, que se apresentava explorando o medo nas pessoas e dizendo que ele, Bolsonaro, iria salvar o Brasil, porque se o PT voltasse era para destruir. E se apresentava, se de um lado tinha a questão do fascismo, do medo do fascismo, Bolsonaro explorava o medo do comunismo nas pessoas. E aí dizia que o Lula defende ditaduras em outros países da América Latina e que ele também, Bolsonaro, que era o defensor da democracia. Realmente era uma coisa assim, lamentável a falta do debate de ideias e propostas. E se você perguntasse para alguém, falei, define fascismo para mim, define comunismo para mim. Essas pessoas não sabiam porque elas recebiam isso no WhatsApp e replicavam sem nenhuma reflexão. E era cada fake news, né? Pessoas que acreditavam que se o Lula vencesse, elas teriam que dividir a casa delas com o desconhecido. Isso foi divulgado, né, como se fosse algo a ser praticado em caso de vitória do Lula, um negócio totalmente, né, fora de cogitação, que nunca foi debatido, discutido, uma coisa realmente delirante, mas que muitos acreditavam. E aí, quando alguém dizia que ia votar num candidato que não era Lula nem Bolsonaro, logo essa pessoa era acusada de quê? De ajudar o outro lado. Se você ia conversar com o eleitor do Lula e falava, vou votar em Ciro Gomes, a pessoa dizia, mas que é isso, você vai ajudar o Bolsonaro? Aconteceu o contrário, você dizia que ia votar no Ciro, eu conversava com o bolsonarista, você está ajudando o Lula. Então era uma pressão violenta para que a coisa se afunilasse nos dois nomes e acabou se afunilando. A campanha do voto útil, até já que eu falei em Ciro aqui, contra os eleitores do Ciro, foi uma coisa muito pesada e violenta. Quem não se lembra do Caetano Veloso, eleitor histórico de Ciro Gomes, gravando um vídeo Tira Gomes, para ficar apenas num exemplo do que aconteceu. Mas e aí, quais são os nomes para 2026 para quebrar a polarização? É muito cedo, mas claro que alguns são especulados. Né, pegando 2022 como base, Simone, né, que ficou em terceiro com um pouco mais de 4%, que também o pessoal fala da Simone como se ela tivesse terminado com 20%. Não, foi 4%, um a mais do que Ciro Gomes. Ciro que foi alvo de uma pressão, de uma campanha violenta contra ele, algo que não aconteceu com a Simone. E a Simone então terminou com 4%, ela é cotada, mas para isso vai precisar em algum momento, se quiser mesmo disputar, romper com o governo Lula, e quando e se isso acontecer, será fritada, né, pelos apoiadores do atual presidente, pelos canais, pelos blogs, enfim, não tenham dúvidas disso. Agora, a Simone terá uma grande ajuda, que é a ajuda da imprensa, né? A imprensa já está ajudando ela desde que acabou aí o primeiro turno. Ciro Gomes é um outro nome, ficou em quarto com um pouco mais de 3%, mas como o próprio Lula disse depois do primeiro turno, não dá para resumir o Ciro e achar que o Ciro é desse tamanho.
ele sofreu lá a pressão que eu disse, enfim, muitos que gostariam de votar nele acabou indo para o Lula, né, já aí bem antes, né, da reta final. Muitos foram até para o Bolsonaro, porque o Ciro tinha conseguido atrair eleitores, né, que eram de Bolsonaro, mas que estavam muito insatisfeitos e não iam para o Lula de jeito nenhum, nem pintado de ouro. Na reta final, pode ser que muitos teriam voltado, então, para votar em Bolsonaro, né? Então isso aqui aconteceu e você resumiu o Ciro em 3%, não é verdadeiro, o próprio Lula disse isso. Então, Ciro, né, não falou de política, né, salvo ali no dia 8 de janeiro que ele se posicionou claramente contra aqueles atos que aconteceram lá em Brasília, e quando ele voltar, acredito que não será colocado automaticamente como pré-candidato, mas é importante que ele ocupe os espaços para debater o país e quem sabe mais para frente estudar uma possível candidatura. Vai depender de como os ventos soprarão daqui para frente. Nos nomes não colocados em 22, tem Eduardo Leite, do PSDB, Zema, do Novo, Tarcísio, eu acho que não vai. Tarcísio pode tentar uma reeleição lá em São Paulo, é algo mais seguro para ele. O Moro, será candidato dessa vez? Não vai. No próprio governo, você tem ali no PSB, o Alckmin, vice do Lula, é também cogitado. O Flávio Dino, ministro da Justiça, também, né, é especulado. No próprio PT, se Lula não for novamente, né, falam no Haddad, no Camilo Santana, enfim, tem muitos nomes. No PL de Bolsonaro, Valdemar já cogita Michele, caso Jair esteja inelegível, mas Carluxo e Eduardo preferem que seja um dos filhos em caso de inelegibilidade do pai. E a pergunta para mim, nesse momento, não é nem qual vai ser o candidato para 2026, mas que tipo de projeto de país queremos. Isso a gente tem que conversar com as pessoas. A gente não pode ficar entre eleição, sair eleição, ficar votando porque odeia um, porque é apaixonado por outro. Isso aqui não leva o Brasil para lugar nenhum. E por falar em projeto, qual desses que eu falei aqui tem um projeto de país com começo, meio e fim? De todos que eu citei, só um, o que é ruim para o país. Seria importante que todos tivessem. Mas, né, você pode gostar ou não gostar de Ciro Gomes. Eu peço para que por alguns segundos deixe isso de lado. Não dá para negar que o Ciro é alguém que tem projeto, né, que está aí para você botar defeito, elogiar, um projeto escrito, mas que também é debatido, defendido por ele nas entrevistas, podcasts e tudo mais. E seria bom que daqui para frente, quem quiser de fato se candidatar, que se preocupe. Por que que o país parou de crescer nos últimos 30 anos? Por que que a nossa desigualdade social é tão profunda? O que fazer para sair disso? Então é ter um diagnóstico, ter a solução, fazer uma análise do nosso cenário, porque, né, a gente só vai sair do fundo do poço se apostar num projeto. Porque eu insisto, o país não aguenta mais tantas eleições sem debates de ideias, reduzidos aí a ódios e paixões. O antipetismo elegeu o Bolsonaro em 2018. O antibolsonarismo elegeu o Lula em 2022. Quando é que vamos eleger alguém, não por ser anti isso ou anti aquilo, mas a favor de um projeto nacional que desenvolva o nosso país? É a pergunta que eu deixo para vocês e espero que a resposta ela é sempre muito importante para a gente. Pessoal, valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.